Depois que comecei a estudar sobre neurociência, psicologia, comportamento humano e como o cérebro realmente funciona, eu percebi que vinha fazendo comportamentos considerados normais, mas que vinham prejudicando a minha atenção, a minha memória, o meu aprendizado e o meu funcionamento. E, como bom profissional que sou, sempre querendo melhorar como ser humano e trazer o melhor para você, eu resolvi te contar esses 10 comportamentos que eu simplesmente parei de fazer. Como eu falei, são comportamentos considerados normais, então acredito que você faça pelo menos 2 deles ainda hoje. E pode ser por isso que talvez, só talvez, você fique irritado, impaciente, cansado no restante dos dias. Sem mais delongas, o primeiro comportamento que eu simplesmente parei de fazer depois de estudar neurociências foi justamente de eu querer ser produtivo o tempo inteiro, praticamente 24 horas por dia. Eu tinha que fazer rápido, eu tinha que já fazer outra coisa, eu tinha que emendar comportamentos, emendar tarefas, porque senão eu ia ficar com aquele pensamento de que eu estou ficando para trás. Por exemplo, se você vai para a academia, fica ali um tempinho na esteira, você tem que estar ouvindo podcast. Se você for estudar, você tem que botar uma música de fundo. Se você for lavar os pratos, você tem que colocar outro podcast também. É como se tudo fosse uma questão de produtividade, você não pode perder tempo, que nem eu falei, senão a gente fica com aquela sensação de que está ficando para trás. Você já fez isso também? E isso, segundo a neurociência, aumenta o nosso estado de alerta. A gente pensa que é um sinônimo de produtividade, mas é justamente o contrário. É um sinônimo de adoecimento. A gente fica, o nosso corpo e o nosso cérebro fica em estado de alerta praticamente 24 horas por dia. Só que como eu falei, quando a gente estuda mais sobre isso, a gente vai percebendo que o nosso cérebro, assim como o nosso corpo, também precisa de algumas pausas, também precisa de algum descanso. Até para produzir melhor, até para performar melhor. Então é fundamental em algum momento do dia ou em vários momentos dos dias você descansar um pouco, você ficar em silêncio um pouco, para reorganizar os seus pensamentos e melhorar a sua tomada de decisão. Até porque do que adianta você consumir tanta informação e não transformar isso em algo prático na sua vida. O segundo comportamento que eu simplesmente parei de fazer foi sempre esperar pela motivação. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, mas se você está aqui, motivação oscila demais, cara. Às vezes é 8, às vezes é 80. E isso prejudica demais a conclusão das coisas. Em um dia você está muito motivado, no outro você não quer fazer simplesmente nada. E isso aumenta aquela sensação de incapacidade. Eu gosto de falar que a motivação é o gás que te faz começar as coisas. Mas é a disciplina, a constância que te faz terminar essas coisas. E, segundo a neurociência, o progresso da constância faz o gás da motivação ir se renovando toda vez. Então, por exemplo, eu sempre queria construir o hábito da leitura, sempre motivado lá em cima, mas eu sempre achava muito chato, muito tedioso e eu sempre acabava desistindo. Ou seja, eu começava, mas não terminava. E aí eu peguei, depois de estudar neurociência, depois de estudar psicologia, o comportamento humano, e sempre que vinha aquela motivação, eu planejava melhor. Então eu começava devagar até construir e consolidar esse hábito. E hoje eu leio em média 30 livros por ano. Não que seja algo extraordinário, mas para você ver como é que funcionam as coisas. E sempre que eu ia conseguindo completar um livro, algumas páginas, o meu desafio, o gás da motivação aumentava. O terceiro comportamento que eu simplesmente parei de fazer, até porque eu me sentia muito cansado no restante do dia e não entendia muito bem o porquê disso, foi de pegar o celular na primeira hora do dia. Sabe aquela dopamina barata que o povo tanto fala por aí? Pois é. Vamos fazer uma analogia que basicamente todo mundo faz, e que o nosso cérebro é como se fosse um computadorzão aí, extraordinário. Ele vai precisar de tempo para ligar, para funcionar direito, até porque ele precisa ligar os motores. Agora imagine que nem ligou os motores direito e você já seleciona ali 10 abas para abrir, para pesquisar e fazer algumas coisas. Em algum momento vai dar pane, travar demais, ele pode não responder direito, e assim como a nossa mente. Então às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente esquece coisas e não entende muito bem o motivo. Pode ser justamente esse pequeno detalhe. Então é um esforço muito grande que sobrecarrega as demais atividades. Então, se já na primeira hora do dia você sobrecarrega o seu cérebro com 1 milhão de informações, 1 milhão de estímulos, e que ele responda de forma eficiente, ativando também o sistema de recompensa dopaminérgico, você vai ficar mais cansado. Não tem como, cara. E às vezes a gente não entende o porquê que a gente tá tão irritado, tá tão impaciente. E às vezes a gente pode procrastinar mais vezes por causa disso. A gente pode evitar dificuldades por causa disso. A gente pode evitar até pessoas por causa disso. Então eu simplesmente parei de fazer isso, parei de dar essa dopamina barata para o meu cérebro e comecei a dar uma dopamina real. Eu simplesmente vou tomar o meu café à luz solar, cara.
Isso não demora nem 5, nem 10 minutos. Falando em dopamina, já aproveite e recompense esse meu esforço deixando o seu like, cara. Se inscreva no canal, comente aqui o que é que você tá achando desse vídeo e dos outros vídeos. Comente também o que é que você quer ver por aqui. É rápido, cara. Não vai levar também nem 1 minuto se brincar. É um pequeno gesto para você, mas um grande salto para mim. Muito obrigado, de verdade. O quarto comportamento foi difícil para mim, eu confesso, porque para mim era sinônimo de eficiência. Então, sem querer querendo, eu parei de fazer 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo. Ou seja, a questão de ser multitarefas. Lembra lá do primeiro que a gente falou? Então, parece ser algo bom, parece ser algo produtivo, algo responsável. Mas é pura balela, cara. Quando a gente faz 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo, a verdade é que o cérebro não consegue focar em nenhuma. E você, assim como eu, pode dizer que consegue, que você é diferente, que você sabe lidar com essas coisas, que eu também achava e eu também fazia isso. Mas não, a gente realmente não consegue, não tem como. O cérebro, na verdade, o que acontece é que ele fica mudando de uma para a outra. Então você nunca vai focar 100% em uma determinada tarefa. Então, ó, presta atenção. Lembra lá quando o arroz queimou? Pois é, pode ser que enquanto você estava cozinhando, você estava também vendo o vídeo no YouTube. Então essas 2 funções fez você se desvincular de uma e focar mais na outra. Aí depois quando você vai olhar o arroz de novo, já queimou. Isso não é culpa sua, é porque a gente quer essa sensação de ser produtivo 24 horas. Isso é muito perigoso. E isso também é muito danoso para o nosso cérebro. O quinto comportamento que eu simplesmente parei de fazer também foi o de reviver o passado como se fosse o presente. E isso é muito difícil, cara, porque a experiência alimenta o nosso aprendizado. Então a gente aprende com base nas experiências. Então como diabos fazer isso? Então logicamente não vai ser simplesmente fingir que não aconteceu e seguir como tivesse tudo bem. Não é assim. Mas também é não viver no passado. Tem coisas que aconteceram lá na infância, lá na adolescência, e você ainda considera uma verdade absoluta, imutável. E é aí que tá. Se foi um trauma, por exemplo, o seu corpo pode reagir da mesma forma que aconteceu lá atrás, no momento em que você está revivendo essa situação. É isso que inclusive acontece no transtorno do estresse pós-traumático. É isso que acontece também na depressão. No meu caso em específico, o meu trauma foi a questão de apresentações de seminários. Até pouco tempo eu também sentia que não era bom o suficiente para fazer apresentações. E meu corpo reagia da mesma forma que aconteceu lá atrás. Ele ficava mais tenso, ele ficava mais ansioso. E isso é ruim, cara, porque foi lá atrás, já passou. Então eu simplesmente parei de deixar isso acontecer, de se repetir. Lógico, não é uma tarefa fácil, é uma atividade constante que a gente tem que repetir todo santo dia. O sexto comportamento que eu simplesmente parei de fazer também foi o de deixar o meu corpo de lado. Até porque isso influencia diretamente na minha autoestima, na minha confiança, no meu trabalho e na minha vida pessoal. Então eu parei de viver no modo aleatório e comecei a organizar mais as minhas coisas. Não naquela sensação, naquele sentido compulsivo das coisas, mas eu comecei a organizar mais a minha agenda, eu comecei a definir melhor os meus horários de dormir e acordar, eu defini melhor os meus horários de atendimento, eu defini melhor os meus horários de lazer. Então essa organização ela é fundamental para o nosso corpo reagir melhor às nossas coisas, e não só às nossas coisas, mas a todas as outras coisas. E também sempre levando em consideração a questão da atividade física, a questão da alimentação, extremamente importante, a questão do sono. Eu gosto de falar do tripé saudável. Se você conseguir fazer esses 3 de certa forma bem feito, já vai resolver muitos problemas que não são seus. E em paralelo a isso, o 7º comportamento que eu simplesmente parei de fazer foi de viver no modo sobrevivência, como se eu tivesse que apagar incêndio a todo instante. E eu vejo muito isso na minha clínica, que todos os pacientes basicamente falam que uma das formas que eles têm, que eles reagem às situações é como se estivesse apagando incêndio, toda hora apagando um incêndio. E isso deixa o nosso sistema nervoso em colapso. É daí que vem a questão do estresse crônico. É daí que faz o nosso sistema imunológico ficar mais ineficiente. É daí também que faz a gente adoecer, seja questões físicas ou mentais. É daí que vem a anedonia, a falta de prazer nas coisas. Então é daí que vem a ansiedade, é daí que vem a depressão, é daí que vem várias coisas que não são tão boas assim, né? Não tão saudáveis. Eu pensava que isso era sinônimo de ser responsável, de ser produtivo também, como lá no outro, né? De sempre eu tô fazendo uma coisa boa, tô fazendo uma coisa urgente. E é muito pelo contrário, cara. Isso é por insanidade da nossa cabeça. Então a gente precisa também, né? Como eu falei no sexto aí, de organizar a nossa vida. Então reagir melhor às coisas. É muito bom, vai por mim.
O 8º comportamento que eu simplesmente parei de fazer também foi o de querer lutar contra os meus próprios pensamentos. Veja se faz sentido, cara. Lembra lá que eu falei do reviver o passado como se fosse o presente? Aqui também, só que pelo viés cognitivo. Os nossos pensamentos podem reagir a isso como se também fosse uma verdade absoluta, algo imutável. Isso vai prejudicando a nossa tomada de atitude, a nossa tomada de decisão, a nossa reação, as nossas emoções e tudo mais. Então, se lá na adolescência você teve uma apresentação ruim, você acha que não vai dar conta, significa que todas as outras apresentações também serão ruins e que você também não vai dar conta. Vale ressaltar que as funções dos comportamentos, dos pensamentos e até das emoções, em alguns níveis, são para nos proteger. Então, se a gente levar em consideração a questão biológica da coisa, por que diabos o nosso corpo vai querer se colocar em perigo? Então é uma questão também de sobrevivência. Só que, né, e não é porque eu vou apresentar que eu vou morrer naquela apresentação. Então nem tudo que a gente pensa é verdade. A gente tem que lembrar muito disso. Não é porque aconteceu uma vez que sempre vai acontecer. E sempre vai ser a mesma coisa. E sempre vai ser pior. Então os nossos pensamentos, ele tem uma coisa extraordinária que é de intensificar a situação. Então se eu pensei que uma coisa é ruim, não é ruim. É muito ruim. É por isso que a gente chama de catastrofização. E assim como os pensamentos, a nona coisa que eu também parei de fazer foi justamente de ignorar as minhas emoções. Veja como está tudo conectado. Até porque, vamos lá, é impossível, preste atenção, é impossível a gente ignorar as nossas emoções. Você pode dizer que sabe lidar com isso, mas não sabe. Você está reprimindo as emoções e uma hora ela vai sair. E essa bombinha vai explodir em qualquer situação. Você não tem controle sobre isso, cuidado. Então eu gosto de falar que primeiro a gente identifica o que é que está acontecendo, para depois a gente modificar. Como é que você vai mudar uma coisa se você nem sabe o que é que vai mudar? Faz sentido. Então como é que você vai mudar uma emoção se você não sabe nem que emoção é essa? Então identifique as suas emoções. Não é para ignorar as suas emoções. Não é para você viver feliz o tempo inteiro. Mas é para você entender o porquê que você está sentindo aquela emoção naquele momento em específico e reagir da melhor forma possível. Então se você sentir raiva, sinta raiva. Mas não deixe que a raiva te consuma ao ponto de você fazer uma coisa que vá se arrepender depois. E isso, meu amigo, é muito difícil. E para fechar, o 10º e último comportamento que eu simplesmente parei de fazer depois de estudar sobre neurociência, sobre o cérebro, psicologia e comportamento humano, foi o de justamente consumir literalmente qualquer coisa. Qualquer coisa. Hoje, qualquer coisa que eu for consumir tem um objetivo final. Esse para mim foi um dos mais fáceis, diga-se de passagem, porque eu já tinha essa compreensão de que eu não vou ouvir por ver, eu não vou ouvir por ouvir, eu não vou participar por participar. Então eu sempre tinha um objetivo final disso. Então hoje eu consumo bem mais conteúdos que vão transformar a minha vida de algum jeito. Seja questões práticas, questões pessoais, questões profissionais. Então eu meio que vou usar esse conteúdo e aplicar na minha vida. Então a gente já falou sobre a questão da dopamina barata. E é justamente isso, consumir por consumir. Então se você segue aí, sei lá, rede de fofoca, de celebridades, não sei o que, o que é que isso tem a ver com a sua vida? Não estou dizendo para você também ser um puritano e só conseguir coisas elementares e que vai fazer sentido. Não, mas é a questão do excesso, do imediatismo. Eu sempre tenho que ver isso aqui, toda hora eu estou vendo isso aqui, então não faz muito sentido. Saiba separar as coisas. Então do que adianta você consumir tanta informação e não transformar isso em algo prático na sua vida? Existe uma pequena diferença entre viver e sobreviver. Nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar sozinha parece um problema, mas o acúmulo delas, o todo dia. Eu falei que são comportamentos considerados inofensivos, mas que trazem um prejuízo gigantesco para a nossa vida, para os nossos comportamentos, para a nossa tomada de decisão, para nossas emoções e, logicamente, para o nosso cérebro. E quando menos se espera, você está muito mais reagindo a esses estímulos. E isso te deixa mais impaciente, isso te deixa mais nervoso, isso te deixa mais ansioso, preocupado, tendo insônia, dificuldade de dormir, comendo mais, consumindo mais. E na grande maioria das vezes, coisas que nem são suas, problemas que nem são seus, dos outros, que você sempre quer ver, mesmo que sem querer querendo. Então, eu não quero que você se sinta mal, eu não quero que você fique mal. Então eu gostaria que você colocasse esses comportamentos que eu fiz e que eu eliminei na sua vida também. Coloque, faça desse vídeo uma prática. Mas antes me diga aí qual comportamento você ainda faz e que já quer eliminar.
E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar esse outro aqui que eu fiz sobre como melhorar a sua autoestima, com dicas práticas também para você colocar no seu dia a dia, e esse outro sobre estoicismo, a arte de viver bem em qualquer situação, independente da situação. Aliás, se inscreva no canal, será uma honra ter você aqui.